Bom dia, arrotadores de bacaba. Bacaba, rapaz, bacaba é o fruto da bacabeira, certo? Acho que é um fruto aqui dos alagados aqui do norte. Não sei se ele para as bandas do Mato Grosso. Ali deve ter, sim, para lá tem alagados ali. Mas é uma palmeira, tá certo? E se tira o fruto, sabe, que vem ali, sabe? É interessante o fruto da bacaba e do açaí, sabe? O cara para subir. Outro dia, não foi outro dia, tem 2 dias atrás, o amassador de açaí aqui, meu vizinho que mora em frente, falou que lá na região onde ali os apanhadores de açaí, sabe, eles têm que usar um artefato chamado pecúnia, sabe, uma tira que é amarrada e colocada nos pés para poder, sabe, subir no caule do açaizeiro e da bacabeira. A bacabeira tem um caule mais grosso, é mais firme. Mas assim, onde os frutos ali, como é que chama ali, como é que chama aquela coisa ali? O cacho, né? Tanto o açaí como o abacaba, a pupunha também e outras árvores aí cujos frutos são amarrados em cachos, sabe? Mas o fato é que o cacho da bacabeira é mais pesado. Tem uma parada lá no lote do velho, sabe? Uma vez estava fazendo lá, jogando a mata embaixo, sabe? Não sei para quê. E no final foi jogada ali capinha, sabe? Não sei qual foi a ideia. A ideia era fazer aquilo ali econômico, sabe? Mas ali não se tinha condições, não se tinha planejamento. E o planejamento, rapaz, é tudo, sabe? O planejamento, bicho, pensar as atividades, essa coisa aí, sabe? Essa coisa lógica, sabe? Essa coisa de raciocínio, essa coisa assim, sabe? Assim, para você poder prever resultado, entendeu? O planejamento é necessário. E a gente estava uma vez lá, sabe? A mata foi jogada embaixo, sabe? Eu paguei, sabe, um cara para fazer isso, sabe? Queimamos a mata e aquela coisa toda. Aí no final estava ali fazendo uma coivara, o mestre ali, sabe? Juntando ali os galhos, amontoando para tocar fogo, não sei mais o que. E lá no final tinha uma bacabeira que restou incólume, para ver se pode. Uma única bacabeira, tá certo? Assim, eu acho que de uns 6 metros, tá certo? E tava com um cacho ali, sabe? Eu acho que com um cacho de bacaba, sabe? Não dá para fazer vinho, sabe? Não dá, não sei. Mas mesmo assim, no final da atividade, sabe? O mestre ali, sabe? Para se exibir, eu acho que ele tinha uns 50 anos, eu acho. Ele pegou na falta de disposição de quem estava ali, o meu irmão, sabe, e eu, sabe, e os sobrinhos ali, sabe, que poderiam subir na bacabeira para tirar o cacho, sabe, ninguém se dispunha. O mestre fez a pecúnia, sabe, entaniçou ali, sabe, um mato ali, uma imbira, sei lá o que, sabe, subiu, e foi subindo, com o facão na mão, na boca. Não dava para colocar o facão na boca. Eu não sei onde é que estava o facão. Aí eu só sei, rapaz, que quando chegou lá, sabe, próximo ao caixa, sabe, ele meteu 2 cortes assim para puxar, rapaz, no que ele puxou, tinha um formigueiro, rapaz, o formigueiro caiu em cima dele, tá certo? E ele jogou o facão embaixo, puxou o cacho para baixo, o cacho arrancou e ele desceu com mais de 1.000, tá certo? E correndo para tirar as formigas pretas, sabe? Eu não sei se aquelas formigas pretas eram formigas assim, sabe, de picada com muito ácido, eu não sei, rapaz, sei que ele ficou em palpos de aranha, não me lembro qual foi o resultado. Eu só sei que ele conseguiu arrancar, sabe, o cacho de bacaba, sabe, ele jogou embaixo, ele não trouxe, espalhou tudo no chão, não sei se teve aproveitamento para aquilo, tá certo? Sinceramente eu não sei. E o Aquiles hoje de manhã, o Aquiles Lins, sabe, o âncora da TV 247 no final, sabe, falando, acho que era mal ou do Trump ou do Rubio, não sei, sabe, dizendo que um dos dois aí arrotava, sabe, queria arrotar queria arrotar Bacaba, arrotar Bacaba, tá certo? Bacaba é um vinho que se faz parecido assim com o do açaí, tá certo? Onde você ali come com farinha, tá certo? Você faz ali, você pega ali as sementes, a massa, tá certo? E mistura, lava aquele amassado com água, tá certo? E você pode fazer na mão, tá certo? Pode fazer na mão ali, sabe? O amassado, o fruto precisa estar mole, se leva um pouco do fruto à água quente, sabe? Para amolecer e tal. E depois eu não sei se tem que bater com alguma coisa ali, sabe? Não sei, não lembro mais. Acho que tem que bater para poder saber ali
a casca soltar, sabe, ali a substância do açaí ou da abacaba no caso, entendeu? E depois se faz o vinho. Aqui em Belém se usa máquinas de amassar, umas máquinas mecânicas, sabe, que fazem girar ali o fruto, sabe, e ali se tira depois com água. O problema do açaí, rapaz, é o transporte, rapaz, sabe? É a higiene da semente, tá certo? Que essa semente vem de longe, tá certo? Mas assim, o cara, o amassador de açaí vizinho aqui, estava dizendo que lá na região onde tem ali plantação de açaí para valer, tá certo? Ele não falou de Bacaba. Ali os que tiram, sabe, os que sobem, os peconheiros, tá certo? Eles têm calo na costa, não é na costa, na frente do pé, tá certo? Eles têm calo ali, sabe, de tanto subir e descer, colocar peconha, sabe, para subir, descer e tirar o cacho de açaí de Bacaba, eu não sei. Mas o fato é que a Rotabacaba é fogo. Ontem, quando eu estava. Quando eu fiz um comentário sobre o Fux, e está na hora de parar já de falar de Fux, certo? Ele ali, sabe, citou os autores da velha guarda do direito penal, tipo Aníbal Bruno, Carrara e ali o próprio Beccaria, sabe, não sei mais quem. E não sei, se ele não, ele fez mais referências a alguns autores, sabe, contemporâneos, mas o Zanin fez mais. O Zanin, por exemplo, o Zanin, o ministro Zanin, que é o presidente da quinta turma, ele fez referência ao Klaus Roxin, um alemão, tá certo? Deve ser penalista. Aí disse o Aquiles Lins hoje de manhã que o Ferrajoli, sabe, é vivo ainda, é um penalista também, creio eu, não conheço, nunca li Ferrajoli. E aí ele fez um comentário sobre o julgamento, tá certo? E disse que o Fux operou mal, tá certo? Ele não falou assim, claro, né? Mas ele foi um juiz malvado, sabe? Para não dizer mentiroso, certo? E disse que, o Ferrajoli disse que nunca disse, sabe, o que o Fux disse, certo? Ora, porra. Até nisso aí, sabe, o Fux foi o Ferrajoli, rapaz, sabe? Tem que ver quem é esse cara aí. Uns disse Ferraioli, certo? Quem gosta, quem fala muito dele é o Pedro Serrano, tá certo? Porra, foda. Mas assim, eu tô olhando com o rabo do olho aqui, tá certo? Rapaz, e hoje são 15, 15 de setembro, tá certo? 15 de setembro, e eu fiz as anotações, a TV 247 comentou ali, sabe, assuntos sobre a Venezuela, sobre o que está acontecendo na Venezuela, aquele cerco dos Estados Unidos à Venezuela, sabe, vindo ali pelo Caribe, certo? E aviões dos Estados Unidos estão invadindo o espaço aéreo da Venezuela, fazendo provocação e aquela coisa toda, tá certo? E depois tem a Rússia, rapaz, a Rússia... Ontem o algoritmo me empurrou um vídeo, sabe, sobre Napoleão, assim, sabe? Era um documentário e assim, eu tô enjoado já, sabe, de tanto ouvir falar do Napoleão. E o Napoleão, rapaz, conseguiu invadir. Me parece que o Tolstói, sabe, escreveu Paz e Guerra pensando na invasão, sabe, da Rússia por Napoleão. Não sei se é bem isso. O Lejeune disse que são 1.200 folhas, sabe. Eu não li ainda o Tolstói. Aquele cara, como é que chama ele? O Vassoléu, acho que leu, tá certo? Mas eu não tenho disposição de ler, tá certo? 1.200 páginas, sabe. Pô, bicho. E ali, sabe, o porra do Napoleão chegou até Moscou, rapaz, a capital. O Hitler não conseguiu chegar, tá certo? Conseguiu chegar o Hitler? Eu acho que não, tá certo? Mas o Napoleão chegou, sabe, e uma tática que fizeram ali, sabe, os generais russos foi, sabe, retirar toda a população da cidade, deixar ali as casas, a cidade ali a capital da Rússia, como é que chama a capital da Rússia? Moscou, sabe, abandonada ali sem ninguém, tá certo? E o cara, o Napoleão quando chegou foi no Palácio Real, sabe, não tinha ninguém, disse, porra, não tem ninguém aqui para me receber, caralho. Claro que ele não falou assim, sabe, com todo esse palavrão, com toda essa imoralidade, tá certo? Mas um outro assunto que veio, sim, aí veja, teve aí gente aí, o Atucho comentou que lá na China, onde ele está, ali, sabe, um pessoal de uma empresa, de uma fundação Adenauer, aí o Zé Reinaldo comentou que essa fundação Adenauer é uma fundação conservadora da Alemanha, tá certo? Mas o Atush disse, não, mas mesmo assim eles têm lá
ali, sabe, um departamento que cuida desses assuntos, assim, sabe, de cultura, não sei mais o que. O, o Atucho passou o pano ali, tá, de leve, tá certo? Mas eles chegaram a comentar, disse o Atucho, sabe, que eles falaram do belicismo europeu, tá certo? Então veja que tem hoje no mundo, sabe, essa invocação com a Rússia, tá certo? E quando a gente fala ali da obra de Tolstói, da invasão de Napoleão, a gente está falando do século XIX. O Napoleão foi contemporâneo de Marx, certo? Foi contemporâneo de Marx? Não, me parece que ele viveu ali até o começo do século XIX, ali na primeira década, no máximo a segunda. O Marx nasceu na segunda década, em 1818, tá certo? Então o Napoleão já estava ali no final do século XVIII, certo? Eu acho que o Napoleão deve ter nascido ali em meados do século XVIII, eu não sei. Mas assim, rapaz, eu só sei dizer que assim, essas coisas, sabe, de guerra, guerra, guerra. Essa noite, rapaz, essa madrugada ali, sabe, não foi antes, foi cedo ainda, antes de meia-noite, sabe. O algoritmo mandou um vídeo sobre questões científicas, sobre questões sobre a origem da Terra, questões sobre cosmologia, questões sobre ali, sabe, questões ali cósmicas, sabe, porra. E num certo ponto ele começou a falar do Sol, sabe, do Sol, o Sol para cá, o Sol para lá, dos muitos telescópios que hoje, sabe, e sondas que estão fazendo pesquisas no Sol, tá certo? E eu fiquei assustado num certo momento ali, entre dormindo e acordado, tá certo, acordado e dormindo, eu fiquei assustado com essa coisa aí, e fiquei pensando, rapaz, que nós assim, sabe, os seres humanos aqui no planeta, no rochedo azul, como o pessoal fala, sabe, que nós somos um rochedo hoje, mas um rochedo cheio de água, tá certo? Que é possível isso, tá certo? Alguém comentou no vídeo que é um meteorito que caiu numa cidade, agora esses tempos aí, eu acho que no século XX ali, sabe? Não sei em que momento do século XX, quem sabe ali no final do século XX, numa cidade estadunidense, os garotos estavam brincando numa praça, ou sei lá, assim, num aberto, e de repente um meteorito caiu, tá certo? E esse meteorito foi levado à pesquisa e se constatou que ele estava cheio de água, tá certo? Como é possível que a vida aqui no planeta tenha começado com alguma bactéria que veio, sabe, em alguma pedra, em algum meteorito aí, sabe? Dentro de líquido aí, tá certo? E caiu por aqui e esse meteorito foi fundido, ou não sei se veio depois, eu não sei que depois quando aqui, sabe, o núcleo ou a massa física da Terra já estava constituída e esse meteorito cai aqui, tá certo? E dentro desse meteorito havia água e dentro da água havia algum corpo aí vivo, tá certo? Não sei se é bem isso. Rapaz, eu só sei que eu fiquei assustado, tá certo? E fiquei pensando que ao invés de a gente, sabe, ficar fazendo guerra, fazer aquelas coisas que o Charles Kirk pregava, o cara defendia a arma, sabe? Arma de fogo, esse tal de Charles Kirk defendia, tá certo? Esse Nicolas aí também defende, aquela Zanata defende, a Bia Kicis, não, a Bia Kicis eu não sei se defende. Mas esse pessoal todo de extrema direita aí, sabe, um bando de nazistas aí, sabe, um bando de sionistas, todos eles defendem, rapaz, sabe, armas de fogo, sabe? Ou seja, aquela coisa que estava colocada aqui, sabe, o espírito belicista, sabe, que está no ser humano, tá certo? O ser humano, de repente, para poder fazer extração da mais-valia, sabe, fazer extração do excedente da produção, se volta para o próprio semelhante, tá certo? E dele tira o sangue, tira a força física, tira o trabalho, tá certo? E enriquece para comprar iates. Eu falava do Orígenes, do professor Orígenes, eu não sei o sobrenome do professor Orígenes, mas o Orígenes foi um professor, um empresário que tinha uma escola particular lá no Amazonas, ele com o Carlos Eduardo. Rapaz, o Carlos Eduardo fumava pra caralho, sabe? O Carlos Eduardo, sim, ele era um cara assim alto, aí devia ter uns 1,80 m por aí assim, tá certo? E meio calvo, sabe? Foi professor de linguística, eu me lembro, sabe? Mas ele não era um cara assim muito profundo, tanto que o livro que ele usava, que nós usamos ali, sabe? Era um compêndiozinho aí, misto, tá certo? E a linguística que eu aprendi foi essa, sabe? Que passou. Bom, aquilo ali foi a introdução. Eu só sei que eu acho que foi através do Carlos, eu não sei quem foi, eu cheguei até a administração da Escola Cristos, era esse o nome da escola, que estava ali na Avenida Joaquim Nabuco, rapaz. Eu queria me lembrar o nome dessa rua e não vinha, tá certo? Mas eu falava das Doroteias e falava das Casas do Olho. As Casas do Olho era um supermercado que eu não sei se ainda tem por lá,
no Amazonas, em Manaus, e ela está na rua 7 de setembro, tá certo? Na esquina da rua 7 de setembro, com a Joaquim Nabuco, eu me lembro disso. Aquilo ali, sabe, era meu ponto comum, sabe, de passagem, de ida e vinda, o centro da cidade, o coração da cidade de Manaus, tá certo? A Joaquim Nabuco com a 7 de setembro. Descendo mais embaixo tem ali o Igarapé de Manaus, e aí ali, sabe, nas imediações do Igarapé de Manaus está o Palácio Rio Negro, onde uma vez eu tive uma reunião com o governador Gilberto Mestrinho, eu era diretor de uma escola, e eu cheguei à presença dele, ele me recebeu, ele me distinguiu, tá certo? A escola que eu dirigi era uma escola de mais de 2.000 alunos, tá certo? Eu operava nos 3 turnos, com ensino fundamental e médio, tá certo? E foi assim uma experiência legal aquela que eu vivi, sabe? Eu fui projetado, me destaquei, sabe? Ganhei visibilidade, entendeu? E aquilo fez bem para minha alma, tá certo? E a reunião que eu fiz com o Gilberto Mestrini foi ali, na 7 de setembro, ao lado do Igarapé de Manaus, rapaz, sabe? O Igarapé mesmo, ali, mas ali nas condições do tempo da época, sabe? Todo entulhado, sabe? Todo ocupado, todo ali, sabe? Ali, sabe? Ocupado é vilipendiado, tá certo? E ali cheio de coisas assim, sabe, que a sujeira determina que seja, tá certo? Capim, tá certo? Não tinha tráfego naquele igarapé, tá certo? Como aqui em Belém também, uma cidade cortada por igarapés, que não tem mais função, os caras estão fazendo cobertura aí para a COP30, estão fazendo cobertura, estão fazendo saneamento, tá certo? Mas não tem água, e a água que tem, rapaz, uma água super poluída, puta merda. E assim o igarapé de Manaus lá, sabe, ao lado do Palácio Rio Negro, onde o Gilberto Mestrinho tinha a cadeira dele, na qual ele sentava para governar o Amazonas, rapaz. O Gilberto Mestrinho, ele foi um coureiro, rapaz. Ele falava mal dos jacarés, falava mal das árvores, sabe, da Amazônia, sabe? Ele era favorável que se derrubasse as árvores da Amazônia. Ele dizia que as árvores da Amazônia eram todas ocas, certo? Que não prestavam, sabe, para fins de utilidade, assim, sabe, de indústria madeireira, tá certo? E menos ainda, sabe, os jacarés, que os nossos rios eram infestados de jacarés, sabe? E que ele defenderia que se fizesse caça ao jacaré, porque ele estava interessado no couro de jacaré para poder exportar, tá certo? E me parece que ele começou a melhorar alguma fortuna, que eu acho que a fortuna dele foi pouca, exceto se ele meteu a mão nos cofres ali para valer do Estado. Eu lembro que a ditadura militar, quando eu estou falando isso, eu estou falando ali na década de 80, mas antes disso, na década de 60, ele era político também, e eu não sei se ele já era governador de Manaus ou do Amazonas, não sei. Talvez fosse governador, e ele foi caçado junto com um tal de Aurélio do Carmo aqui em Belém, na década de 60. O Aurélio do Carmo era governador do estado do Pará. E tanto o Gilberto quanto o Aurélio e outros governadores por aí foram caçados pela ditadura militar que se instalou em 64 no país, tá certo? Rapaz, eu só sei que é assim. Então veja que eu falei aqui da Avenida Joaquim Nabuco e falei da Avenida 7 de Setembro, tá certo? A 7 de Setembro ela corta ali, sabe, a cidade por dentro e vai bater, sai lá do centro de Belém, de Manaus, sabe, e vai bater no bairro da Cachoeirinha, tá certo? Aí no bairro da Cachoeirinha você tem a Castelo Branco e mais adiante você tem a Carvalho Leal, tá certo? E mais adiante tem uma outra que eu não lembro o nome, tá certo? Onde havia uma figura, sabe, que eu conheci e com quem eu fiquei durante muito tempo, rapaz, sabe? Uma menina lá. E isso é Manaus, tá certo? E eu cortava essas ruas aí, sabe? Se eu viesse pela 7 de setembro e pegasse a direita, eu ia bater, sabe? A direita eu ia subir, rapaz, subir o morro e ia bater no bairro de Educandos, tá certo? Onde tinha a Baixa da Égua, rapaz, sabe? Um baixadão. Porque Manaus é assim, uma cidade cheia de elevações, de morros, sabe? Eu acho que Belém também. Não, Belém não tem tanto assim, não. Belém está mais aqui na planície, na várzea, tá certo? Eu acho, na várzea de Igarapés e do Rio Guamá aqui perto de mim, tá certo? E ali dos rios ali, sabe, no entorno ali. Na própria Bahia, sabe? A Bahia cria um varzeão imenso aqui, sabe? Bahia do Guajará, tá certo? E os rios aí que são conectados ali em Mosqueiro e Coaraci, tá certo? Então eu diria que a cidade de Belém ela está numa planície, certo? Já a cidade de Manaus está ali, sabe, numa região de muitos morros, sabe? Sei que o bairro da Educandos era assim, tinha um elevado. Uma vez eu vinha ali na Praça 14, rapaz, vinha de casa, eu morava ali perto, como é que chamava? Eu não vou lembrar agora o nome.
do Beco do Macedo, rapaz, sabe? Eu morava no Beco do Macedo, numa casa lá, sabe? Numa casa de vila, sabe? Com a qual eu dividia, sabe? O aluguel, entendeu? E eu ia para a universidade, rapaz, sabe? O Instituto de Ciências Humanas e Letras ali, né? No bairro de Fátima. E eu ia que ia, rapaz, sabe? E ia subindo, rapaz, ia subindo o morro, sabe? Na moto, claro, é tudo no asfalto, certo? Ia subindo o morro, subindo, subindo, rapaz, quando eu cheguei no topo, rapaz, sabe? Que eu me plantei no topo e veio um táxi, rapaz, alucinado, um Fusca, tá certo? E me deu uma porrada, eu tava de moto, certo? E pegou, rapaz, mal deu tempo de eu levantar a perna, certo? Para não ser esmagada contra o motor, sabe, da moto. A moto era uma moto grande, de 350 cilindradas. Aí a porrada, sabe, jogou a moto no chão e projetou meu corpo, sabe? E eu rebolei e me lembro de ter consciência quando o golpe passou, tá certo? De estar acocorado, com a mão na cabeça, com os braços protegendo a cabeça, tá certo? E com um corte debaixo do queixo, corte que me deixou uma cicatriz que eu tenho até hoje. Acabei de fazer a barba e encontrei esse corte aqui, sabe? Tá aqui a cicatriz desse corte. Mas muito bem, dito isso, rapaz, fazer o Ferrajoli. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Ferrajoli só de sacanagem, só para invocar o Fux, tá certo? Mas veja que eu falei da Venezuela, falei da Rússia, e a Rússia denunciando que. Ali, a Rússia denunciando não, ali pessoas ali, sabe, ali cidadãos russos denunciando ali, sabe, que a Europa vive um espírito belicista, sabe, contra a Rússia, tá certo? E ali tem Israel ali com as suas cagadas, com o seu holocausto ali contra, ali, sabe, contra os árabes ali, sabe, semitas, ali os árabes semitas da Palestina, para ver se pode uma porra dessa, bicho, não vai dar certo. E aqui tem, aqui, sabe, aí, o espaço, quando são 21 minutos de vídeo, o espaço nacional, e ali, quem foi que falou, acho que foi o Aquiles, não sei quem foi que falou, sabe, acho que foi o Aquiles fez os dois momentos, os dois blocos da TV 247 hoje de manhã. E ele falou, sabe, que a Folha de São Paulo hoje, tá certo, apresenta um editorial com ataque de pelancas. Para sim, rapaz, a ideia dos caras é o seguinte, certo? Em 2026 agora que vem, vai ter eleições presidenciais, vai ter eleições gerais para a Câmara Federal, tá certo? Câmara Federal e o Senado e que mais? Eu acho que é isso, tá certo? E para presidente da República. E aí o pessoal tá afim, rapaz, de remover o PT. Porque nós temos aqui no Brasil, sabe, aí o movimento que nasceu em 88, nasceu na década de 70, 80, e o PT herdou, sabe, a concentração dessa energia que marcha à esquerda. E, sabe, controla isso aí, prolonga isso aí. E há no imaginário popular brasileiro, sabe, a fixação de que realmente existe um movimento de esquerda no país, movimento de esquerda esse, sabe, que capitaneou as outras forças e conseguiu derrotar o Bolsonaro em 22, tá certo? Por um triz, tá certo? Por uma diferença de apenas 2 milhões de votos, mais ou menos. E eu só sei que essas forças continuam vivas, mas antes de 2022, tá certo? E entre a década de 80, 70, 80, certo? E 20, tá certo? O PT vem trazendo aí, sabe, conduzindo a luta de classe no país, tá certo? E o PT puxando a coisa ali para o centro, sabe, fazendo ali uma espécie de social-democracia, tá certo? Num certo momento o PT se confunde com o PSDB do Fernando Henrique, tá certo? O PT de Lula e Fernando Henrique. E eu só sei aí que se misturam e tentam fazer aí uma espécie de social-democracia, que é isso que o Lula defende, rapaz. O Lula é um social-democrata. E aí, sabe, agora, tem em certos momentos aí, sabe, uma pressão em direção dos direitos humanos, tá certo? Se opondo ao campo dos que defendem, sabe, os privilégios financeiros, os privilégios materiais, tá certo? Então nós temos um pau muito grande, sabe, entre quem defende privilégios e quem defende direitos, essa é a questão. E o PT cai no campo aí da defesa dos direitos, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que nessa disputa, tá certo, 26 ali aponta, e o pessoal, sabe, o pessoal que defende os privilégios aí, a classe média e os empresários e os banqueiros, eles não querem, sempre nunca quiseram, sabe, o movimento social à frente, sabe, puxando aí, sabe, a direção do país, tá certo?
Teve um bocado de empresários, sabe, que quiseram ser presidentes, mas nunca deram certo. O Silvio Santos, por exemplo, foi um deles, tá certo? Que queria ser presidente da República, mas nunca emplacou. Mário Covas foi outro. O Mário Covas era político e fundador do PSDB, junto com Fernando Henrique Cardoso. E eu só sei dizer que nós temos hoje no horizonte é uma disputa entre forças, eu penso que o pessoal chama de progressistas, onde estão as forças de esquerda, tá certo? E contra aí as forças de direita e as forças hoje definidas de extrema direita, sabe? Bem claro isso, tá certo? Tá bem claro isso. O Bolsonaro, o que ele fez, sabe, com a liderança que ele pôde ali, sabe? Outro dia o Zé Reinaldo disse, rapaz, que esse Bolsonaro não foi líder de porra nenhuma, tá certo? Foi aí um cara de baixo clero, um cara medíocre, sabe? Um parlamentar medíocre, um militar medíocre, um cidadão medíocre, certo? Que ocupou cargos públicos, tá certo? Mas tudo é criticamente, med... mediocriticamente, não sei se essa palavra cabe aí, tá certo? Mas aqui seja, tá certo? Mas ele é um cara medíocre, sabe? Nunca foi líder de porra nenhuma, tá certo? Ele foi empurrado, sabe? Ia passando um cavalo, sabe? Empurraram ele para cima do cavalo, ajudaram ele a subir no cavalo, mas ele queria descer e alguns, sabe, insistiram para que ele ficasse montado no cavalo, mas ele não queria ficar montado no cavalo, tá certo? Porque na verdade o que ele queria era enricar para ganhar dinheiro, rapaz, sabe? Aí eles colocaram aí, sabe, as forças que empurraram o Bolsonaro para cima da sela do cavalo, sabe, colocaram um tal de Paulo Guedes ali para favorecer a vida deles ali, no amealhado do dinheiro, rapaz, sabe? O Paulo Guedes para tomar conta do cofre, sabe, do cofre do tesouro, rapaz, nacional, e foi isso que eles fizeram. Porque no fundo mesmo, rapaz, o que acontece é o seguinte, todo Estado arrecada tesouros, tá certo? Arrecada imposto, tá certo? Arrecada tributos, tá certo? E é isso aí, sabe, são trilhões, sabe, me parece que o Brasil arrecada 3 trilhões de reais, sabe, por ano, tá certo? E o pessoal aí, sabe, do dinheiro, sabe, que vê cifrão, sabe, que não deixa de ver cifrão o tempo todo à frente dos olhos, tá certo? O que eles querem, sabe, é deitar a mão no dinheiro. Hoje tem uma nota aí falando do pré-sal, dizendo que o pré-sal, sabe, está acabando, está se esgotando, aquela coisa toda. E eu fiz um post, sabe, no X, dizendo, e eu choro com isso, tá certo? A gente não se favorece, rapaz, dessa riqueza que nós temos. O país todo, sabe, é um espaço de colonização, sabe? É um espaço de mercado colonial, tá certo? Onde todo mundo aí, menos o povo, é que se beneficia das riquezas do país, tá certo? O pessoal está falando aí também da queda, aí, me parece, das empresas de mineração aí. E eu digo, eu choro de novo, tá certo? O que é que tem de ver, sabe, sabe, as empresas de mineração, esses minérios que saem daqui, sabe? Não pagam nem imposto, paga, rapaz, sabe? Essas coisas assim, sabe, que sai exportada daqui. Me parece que a exportação é favorecida aí sabe, por uma isenção, não sei se ainda está em voga aquilo ali, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que nós aqui no Brasil, sabe, temos riqueza, sabe, teremos tudo para ser um país rico. Aí eu volto àquela questão, sabe, da questão que quando eu falava do sol, e eu penso, sabe, que era tempo dos humanos no planeta, sabe, retirarem, sabe, o capitalismo da pauta, sabe, renunciarem ao capitalismo, ao individualismo. Eu não quero ser moralista aqui, tá certo? Mas eu penso que, do ponto de vista biológico, tá certo? A gente não tem saída, rapaz, sabe? O nosso planeta, veja que aí, sabe, por conta da ignorância, por conta de não ter saber, a gente criou deuses, criou céu, sabe? Outro dia eu vi foi ontem mesmo, sabe, uma chamada para falar do Monte Olimpo, dos deuses gregos, tá certo? E mostrava uma construção em estilo clássico, entre nuvens, acima de nuvens, certo? Para dizer que aquilo ali era o local onde Zeus e seus irmãos e seus parentes e suas mulheres habitavam, tá certo? E aquilo ali é invenção humana, tá certo? Invenção humana que vem desde os tempos das cavernas, desde quando o ser humano, sabe, começou a ter consciência, tá certo? E criou esses seres, e a conclusão que a gente chega quando coloca, sabe, o mundo, o planeta numa dimensão cósmica, tá certo? A gente vê, quando são 28 minutos de vídeo, que não tem nada disso, bicho, sabe? A vida humana, ela está ameaçada na superfície planetária pelas forças que vêm de fora, sabe, pelas forças, inclusive, que vêm do próprio Sol, em torno do qual a gente, sabe, se junta com outros planetas aí, sabe, e faz aí um sistema, como das próprias forças que estão dentro, sabe, na superfície planetária, no campo político, sabe, no campo ideológico, aí, sabe, nos matando, sabe, e abusando, sabe, da natureza, sabe, enfraquecendo a natureza, sabe, e aí, sabe.
E eu penso então que se deveria renunciar ao individualismo, sabe, renunciar ao capitalismo e haver assim, sabe, uma definição de um outro sistema, sabe, ideológico de organização do mundo, sabe, de um criador de uma outra gramática do tempo, sabe, como postulou Boaventura de Souza Santos, sabe, para ver se a gente desenvolve não só a política, mas também a vida dos direitos no nosso país, tá certo? Fico por aqui, eu quero voltar a esse tema aí. Fico por aqui, eu digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, quem fala muito dá bom dia cavalo, vou chamar esse vídeo de Ferrajoli para encurtar o papo, tá certo? Bom dia.